Hoje pela manhã eu fui para a igreja e tive um tempo de oração lá com o Senhor. E o que Deus realmente falou no meu coração hoje tem muito a ver do que o Pedro compartilhou hoje à noite aqui. Eu fui para a oração e eu confesso para vocês, até confessei para minha esposa, que ontem ela teve um tempo de jejum. Ela disse: nossa, Deus falou tanto comigo, e aquela palavra pegou meu coração, porque eu senti que eu estava apenas fazendo uma disciplina espiritual já há alguns dias, no meu devocional, nosso tempo de oração com a equipe pastoral. E hoje pela manhã eu fui para a presença de Deus, e eu falei: Senhor, eu estou me sentindo um pouco vazio, eu estou me sentindo um pouco no automático, e eu não gosto de ficar muito tempo nesse lugar. E ontem o meu tempo de oração foi tendo que responder algumas mensagens, algumas coisas que era urgente. Eu justifiquei isso inclusive para minha própria alma. E hoje pela manhã, quando eu fui para a presença de Deus, eu peguei a minha Bíblia velha que estava na estante atrás de mim, e eu abri a Bíblia. Eu falei: Senhor, fala comigo. Eu sei que é menino fazer isso, é infantil, é imaturo fazer isso, mas eu quero voltar a uma certa imaturidade, a uma infantilidade diante da tua presença. Eu abri a Bíblia achando até que ia receber uma bronca de Deus. Sabe aquele momento que você está preparado assim, agora vem uma certa chinelada de Deus. E de repente eu abro em Mateus capítulo 28, o último versículo, e eu sinto o Senhor falando comigo exatamente aquilo que Ele está falando durante os últimos meses: eu vou enviar você para fazer discípulos de muitas nações. E eu sinto que é essa estação que nós estamos vivendo. E quando Pedro vem e traz essa palavra, eu sinto que existe um preço a se pagar de consagração. E a gente não está sendo enviado apenas para abrir igreja, para começar ministérios novos, ou para abrir um GC, uma célula ou um GP, né? Cada um tem o seu nome dos lugares que Deus está mandando, mas Deus está nos enviando para algo novo, seja na área de trabalho, seja nos negócios, seja numa universidade, seja de uma mudança de lugar. Deus está fazendo algo novo, mas esse lugar precisa ser trabalhado e gerado no Espírito. Eu quero compartilhar um pouco com vocês, até porque essa dança foi muito profética antes da pregação dessa noite, porque eu vou pregar um pouco do que Paulo ensinou, esse Saulo que se tornou Paulo. Mas antes eu quero só deixar disponível para você esses 3 títulos de livros que o Senhor nos deu. Esse daqui é uma jornada de devocional, feito para mais, um tempo de consagração, 21 dias de consagração, de entrega, de encontrar o seu propósito, o seu destino em Deus. Esse livro, Voe Sem Asas, foi o primeiro livro que o Senhor nos deu. Foi um tempo de realmente encontrar, através da fé, um lugar de queda e restauração. É um livro muito forte, mas esse livro em especial é o que foi feito, escrito e entregue para o corpo de Cristo, através de um coração que sangrou, que chorou, que suou sangue. E esse livro tem a história muito forte de um momento em que nós vivemos e vimos a nossa própria casa pastoral virar de cabeça para baixo. E eu recebi uma palavra do Senhor que não era para eu começar a escrever livros, mas livretos que pudessem abençoar as pessoas, que pudessem sentar e ler em 1 hora, 1h30 esse livro. Esse livro tem feito assim um impacto na família, em muitas famílias. E eu até escrevi uma dedicatória para o pastor Evaldo e para a pastora Nana. Por quê? Porque eu conheci seus pastores quando eles estavam chorando em um momento muito difícil. E eu chorei com eles muitas vezes. Eu estive com eles, eu e a Naine estivemos com eles muitas vezes. E eles, na fé e na disposição de amor pelo Senhor, eles me ensinaram muita coisa. Mal eu sabia que eu iria enfrentar, 1 ano e meio depois, uma luta e uma batalha dentro da minha casa, e eles choraram com a gente.
Algumas vezes a Nana e o Evaldo falaram: Márcio, fica tranquilo, Mateus é do Senhor, ele vai voltar para o Senhor. Hoje o nosso filho Mateus, que a gente conta a experiência que a gente teve com ele, hoje ele é pastor, ele está pastoreando, é casado, é pastor em Portland, acabamos de vir de lá, a gente viu a obra redentora do Senhor e eu coloquei aqui, Nana, Evaldo e Nana, vocês também têm parte dessa história. Choraram conosco e oraram para que a nossa casa estivesse de pé. Amamos vocês, Márcio e Naine. Então, esse é para você, Evaldo. Nana, obrigado, amigo. Você é um grande amigo. Você me fortaleceu, você me deu muito conselho sábio. Só tua voz calma, aquela voz do Evaldo: Márcio. Oh, meu Deus, só aí já valeu tudo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra breve que a gente vai terminar antes da meia-noite. Não, brincadeira, eu vou tentar fazer que nem... O Vulks foi incrível, porque, meu Jesus, o Vulks conseguiu em meia hora fazer a gente ir de joelho no chão. Então, foi muito top. Quantos estão prontos para essa próxima etapa da parte de Deus para a sua vida? Eu estou impressionado, gente, porque vocês continuam aqui. Se fosse na minha igreja, nem eu estaria ali ainda, 10 e pouco da noite, pensando: meu Deus, esse pastor, se ficar meio enlouquecido, vai até meia-noite. E porque esse horário eu já estou dormindo, porque eu não faço maratona, mas eu estou cedo na academia. Hoje a gente foi cedo para a academia. Quando o Evaldo falou: você vai começar às 10, eu falei: Jesus do céu, o Evaldo é muito jovem mesmo. Eu digo que ele é o meu irmão mais jovem, porque 10 horas uma sessão, mas ele sabe também o povo que ele pastoreia, e vocês são do fogo, amém? Amém. Muito bem. Eu tentei encontrar uma camiseta florida para vir à altura do Evaldo, mas eu não encontrei. Então falei: bom, vou com a minha mesmo, mais discreta, não é verdade? Vamos lá, né, meus irmãos? Muito bem. Queridos, eu quero compartilhar, pode vir com o teclado junto. Agora você me ajuda a entrar no clima, porque eu estava tão no clima, de quebrei o clima, quero voltar para o clima de novo. Eu quero falar sobre um movimento de Deus. É interessante que tem algo que Deus está movendo, e às vezes a gente não entende esse movimento de Deus. E nem sempre as coisas que Deus está movendo ficam claras enquanto a gente está no processo. E o movimento de Deus nem sempre tem a ver com a gente. Às vezes Deus fecha uma porta, às vezes Deus nos muda de cidade, às vezes Deus faz uma transição em uma área da nossa vida que não tem a ver com a gente. É um trabalhar de Deus com toda a nossa história, muitas vezes pensando numa próxima geração, pensando nos nossos filhos, ou até mesmo tocando alguém que a gente vai encontrar no meio do caminho, naquela cidade, naquele lugar. Às vezes Deus fecha uma porta de emprego e abre outra, às vezes Deus fecha um negócio e abre outro, às vezes Deus trabalha em algumas coisas que a gente não entende, porque não tem a ver, na maioria das vezes, com a nossa história, apesar da gente estar inserido nessa história. Às vezes Deus tem um trabalhar de dores e de frustração que não tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, mas tem a ver com o trabalhar e o processo dele. Eu quero que você vá comigo para Atos, capítulo 13, versículo 16 em diante. Atos, capítulo 13, versículo 16 em diante. Foi muito profético, essa noite está sendo muito profético. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Essa dança sobre Saulo e Paulo, e eu quero pegar um dos sermões de Paulo. Foi na primeira viagem missionária dele, e ele está na sinagoga, e ele está falando ali na sinagoga de Antioquia da Pisídia. E ele está lembrando os judeus sobre que a história que ele vai apresentar a eles, que eles sabiam muito bem, não tinha a ver com eles. Isso está em Atos capítulo 13, versículo 16, diz assim: pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados
e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Paulo está contando um movimento de Deus. E ele está até confrontando a atitude dos antepassados, dizendo: Deus teve que aturar no deserto por conta das atitudes. Deus não se agradou de como eles viram o deserto, se comportaram no deserto. Isso fala muito sobre o movimento de Deus, o trabalhar de Deus em nossa vida. Será que Ele também vai dizer isso sobre nós? Eu tive que aturar você, enquanto estava trabalhando em você. Você não entendeu o deserto, você não entendeu a dor, você não entendeu o processo, e eu tive que aturar você. Ao invés de você se entregar, ao invés de você se render, ao invés de você deixar que o meu espírito trabalhasse em você, eu tive que aturar você no deserto. E ele continua dizendo: Ele escolheu nossos antepassados, exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. O apóstolo Paulo está contando um movimento de Deus. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Um movimento de Deus. Então o povo pediu um rei, Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Um movimento de Deus que reinou 40 anos. Depois um novo movimento de Deus, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem ele mesmo testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel. Agora Jesus está mostrando que todo aquele movimento tinha a ver com uma pessoa só. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Eu quero te dar o spoiler do final dessa pregação. Todo movimento de Deus na vida de alguém não aponta para esse alguém, tem que apontar para Jesus. E quando a gente caminha com Ele, entende o processo com Ele, a gente se permite deixar o Espírito Santo se mover, nos guiar, e a gente então vai sendo dependente, vulnerável, a gente vai se entregando ao plano e à vontade de Deus. Eu fui a Israel há uns 3 anos, e quando eu cheguei lá, eu estava do lado do guia, eu estava vendo os rabinos diante daquele muro, o muro das lamentações, e os rabinos vão com a sua cartilha, seu manual de oração, e eles ficam ali na frente do muro, e eles ficam no movimento para frente e para trás, para frente e para trás, e eles ficam orando, fazendo as suas orações com os seus cachos de cabelo, indo com seus chapéus, e eles ficam para frente e para trás. Eu perguntei para o nosso guia, eu falei: é interessante porque eles fazem quase os mesmos movimentos, por que isso? E por que com o rosto quase no muro? Primeiro, porque o muro é o lugar mais sagrado para o judeu. Então eles entendem que a gente precisa encontrar lugares sagrados para poder lembrar do nosso Criador. E eles vão ao muro e eles ficam nesse movimento, porque eles sabem que apesar do muro ser estático, a oração deles está em movimento. Eles sabem que apesar do muro ser estático, enquanto eles oram, o sangue e tudo que há dentro deles está dizendo: eu tenho um Deus que continua em movimento por mim. Se todos estão dizendo que nós só temos isso, na verdade nós temos um Deus que diante daquilo que está estático, continua fazendo, trabalhando de eternidade a eternidade. E eu achei interessante aquela explicação do guia. E nós como cristãos que temos a nova aliança, nós que temos Jesus como nosso Salvador, nós vamos entender que Deus não está parado. E o movimento de Deus, ainda que pareça que a gente não está se movendo,
Tem algo que Deus está trabalhando por detrás da nossa história, por detrás das cortinas, dos dramas e de tudo que nós estamos vivendo. Tem um Deus trabalhando. Irmãos, o que é interessante nessa pregação de Paulo é que ele está chamando aquele povo e dizendo: vocês têm uma história, e a história que vocês carregam não começou com vocês, não vai parar com vocês, porque Deus tinha um plano. E ele começa então lembrando eles da onde eles saíram do Egito, andaram no deserto, Deus os aturou no deserto. Então Paulo continua pregando dizendo: e depois de 450 anos, Deus então levanta juízes. Vocês estão entendendo que tem uma história por detrás de tudo que vocês vivem hoje? Deus levanta juízes, Deus levanta profetas, Deus levanta reis, e Deus escolhe Davi. E Paulo está construindo uma história com aquele povo, e ele chega num ponto que ele diz: então Deus encontrou Davi. Os teólogos dizem que a expressão no original desse Deus encontrou Davi é a expressão mais romântica que alguém poderia dizer. E Paulo expressa isso, ele diz: então Deus encontrou Davi, mostrando que não foi Davi que escolheu Deus, mas foi Deus que escolheu Davi. Não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Ele te encontrou onde você estava e colocou você na história dele. Foi Ele que te trouxe para o lugar que você está, foi Ele que te chamou para você sentar aonde você está, Ele que deu os recursos que você tem, a família que você tem, a casa que você tem, os problemas que você tem. Você pode até ter construído, mas Deus está trabalhando até através dos problemas que você tem, porque tem algo na história que Deus pega o bom e o mal e converge tudo para a glória dEle. Então ele está contando sobre esse encontro de Deus com Davi. E ele diz: Davi, filho de Jessé. E agora eu quero entrar nessa história, na história de Davi. Às vezes a gente não entende que tem coisas que estão apontando para algo. E o apóstolo Paulo está mostrando um movimento para dizer: tudo tinha apontado para Jesus, e vocês precisam entender isso. E a gente precisa voltar um pouquinho antes. Uma mulher decepcionada, frustrada, quebrada, com sua família, em Belém, todos numa conversa, dizendo: aqui não tem mais condições da gente prosperar, aqui não tem mais condições da gente plantar, nós vamos morrer aqui em Belém, nós vamos morrer aqui nessa cidade, nós vamos buscar novas oportunidades e nós vamos para Moabe. O nome dessa mulher, Noemi. Ela é casada e tem 2 filhos. E aquela família com muitos sonhos saem de Belém e eles tomam um caminho para Moabe. Eles se despedem dos seus amigos, dos seus parentes. Eles saem dizendo: tem uma terra que a gente vai prosperar, a gente vai imigrar para aquela terra, a gente vai construir a nossa história naquela terra. E eles se movem para Moabe. Quando eles chegam em Moabe, os filhos de Noemi se casam com 2 mulheres daquele povo. Não eram mulheres que conheciam o Deus de Israel, não eram mulheres que eram tementes a Deus, e eles casaram com 2 mulheres. Cada um com uma, obviamente. Um com Ruth e outra com Orfa. O tempo vai passando. De repente, ela vê um drama chegando na sua casa. Noemi, a mulher que saiu pensando que iria construir uma vida nova, uma vida incrível, agora ela tem na sua casa luto. Seu marido morre, seus 2 filhos morrem. E agora ela se vê como uma viúva, cuidando de 2 viúvas. E quando ela chama Orfa e Ruth, ela diz: meninas, venham aqui. Eu não tenho mais o que fazer. Vocês sabem que a sociedade que nós estamos,
a viúva, ela é alguém que fica à margem. Ela vai depender de pessoas e eu não posso colocar esse peso sobre vocês. Já é algo muito pesado, meus sonhos foram quebrados, meus projetos foram destruídos. Eu não sei por que Deus me trouxe para Moabe para me quebrar. Quando eu saí de Belém, eu nunca podia imaginar que eu ia chegar em Moabe e eu iria ter a dor do luto e voltar humilhada para lá, porque agora a única coisa que eu posso fazer é voltar para lá, na esperança que eu tenha o que comer, na esperança que eu tenha alguma coisa de sobra. Então ela chamou as duas e disse: acabou, voltem para suas casas, reconstituam família, casem-se novamente. E o que é interessante é que a Bíblia nos diz que Orfa, e ela não fez errado fazendo isso, ela disse: minha sogra, muito obrigado, porque a própria Noemi liberou Orfa para voltar. Ela disse: muito obrigado, eu vou voltar para minha casa, vou voltar para os meus pais. E ela volta. Ruth não. Alguma coisa aconteceu no coração de Ruth no tempo que ela estava com Noemi. O coração de Ruth se inclina tanto para Noemi, que aquela jovem viúva diz: minha sogra, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu também pousarei. Teu Deus será o meu Deus, que outra coisa a não ser a morte venha me separar de ti. Noemi fica pensando: Ruth, você não precisa fazer isso, você tem ideia de tudo que isso vai lhe custar? E ela diz: não, eu vou com você. Irmãos, existem coisas no movimento de Deus na nossa vida que a gente não entende, porque muitas vezes a gente tem uma convicção de ir para um lugar, de se mover para uma cidade, de sair do emprego, de ir para alguma mudança de vida, e de repente aquilo não dá certo. E de repente aquilo que a gente achou que era uma oportunidade, a gente achou que era uma mudança de vida, aquilo simplesmente nos arrebenta. E você pensa: puxa, por que Deus permitiu que isso acontecesse? E a gente não entende que por trás de toda essa mudança tinha um Deus trabalhando por detrás das cortinas. O que o apóstolo Paulo estava dizendo ali no sermão dele, ele estava dizendo: vocês não perceberam que por detrás do deserto Deus estava? Por detrás da escolha de Davi, Deus já tinha começado uma história lá com Noemi. Porque no plano de Deus tudo está ligado. Você não percebe na hora, você não entende agora, porque Deus te tira, porque Deus te coloca, porque uma porta se abre, porque uma porta se fecha, porque as coisas não estão acontecendo. Mas quando você começa a olhar que tudo aponta para Cristo, no final das contas, o Deus que cuida de você está vendo por além da curva. E quando Noemi chega para Ruth e para Orfa, tem dois ensinamentos para nós aqui também. Que às vezes no movimento de Deus, tem pessoas que vão estar na nossa vida por uma estação, e não mais. Às vezes não tem a ver com o erro teu, e às vezes não tem a ver nem com o erro da pessoa. É só porque Deus não tem aquela pessoa no movimento dele na sua história. Algumas pessoas são órfãs na nossa vida. Deus não tem aquela pessoa para caminhar com você. E se a gente fica chorando por quem Deus não tem por muito tempo, nós perdemos o mover de Deus na nossa vida. Tem gente que Deus não tem na sua história. Você pode insistir para ela ficar, você pode até oferecer alguma coisa para ela ficar, mas se Deus não tem, o coração não se conecta. E às vezes a gente precisa deixar a órfã ir embora. Mas irmãos, tem Ruths na nossa vida, que não há o que você faça, que essa pessoa vai estar perto de você. Diz assim: já mandei embora, não volta, para de ser assim, e a pessoa está ali.
você não entende por quê, mas essa pessoa te abençoa, essa pessoa cuida de você, essa pessoa ora com você. Daqui a pouco, quando você vê, aquela pessoa está te abençoando, ela está te dando uma oferta, ela está fazendo a sua vida mais fácil. Tem gente que Deus conecta, tem gente que Deus liga, tem gente que Deus prepara para ser uma bênção para você. Mas às vezes Deus também quer que a gente seja uma bênção na vida de alguém, porque nós estamos no movimento de Deus. Você é grato pelas pessoas que são bênção para você? Aquelas pessoas que você diz assim, ó, os outros olham e até dizem assim, meu Deus, mas é um puxa-saco, é demais, fica melando demais o pastor e a pastora. Mas não é, tem gente que Deus simplesmente faz algo, Deus conecta. Irmãos, tem portas que Deus vai abrir para você, que Ele vai usar pessoas que você diz, da onde veio isso? São conexões que Deus coloca na nossa história. E agora Noemi tem que voltar para Belém, com Ruth. E quando eles chegam em Belém, eles têm que passar pelo vale da humilhação, pela vergonha, de retornar para o lugar aonde se saiu, achando que ia voltar um dia com muito recurso, com uma história de prosperidade. E agora ela volta com nenhum testemunho, ela volta ainda com uma outra viúva. Sabe aqueles momentos que muitas vezes a gente não entende que tem uma chama do Espírito trabalhando para purificar o nosso coração, para que a gente esteja dentro do processo de Deus, do projeto e plano de Deus na nossa vida, para que a gente se torne parte daquilo que Ele construiu em nós, sem que a gente possa dizer, fomos nós que fizemos isso. Irmãos, algumas coisas que Deus começa a quebrar em nós, é porque não pode sobrar nada do homem ali, tem que ser tudo de Deus. E é por isso que às vezes Deus precisa nos quebrantar. É por isso que Deus precisa muitas vezes fazer a gente sentir algumas dores. Eu poderia até trabalhar numa questão, mas é uma teologia muito pessoal. Eu vejo que até as dores que Noemi teve que enfrentar de luto e de morte, Deus precisava de tudo aquilo na história de Noemi, para Noemi poder ir e voltar, porque não tinha a ver com Noemi. Deus estava dizendo, Noemi, você não tem ideia, que toda essa dor vai ser um processo para que muitas pessoas possam ser salvas. Noemi então volta com Ruth, e quando Noemi e Ruth chegam em Belém, Noemi diz a Ruth, olha, eu tenho um amigo, um parente, que pode te resgatar, ele tem uma fazenda, eu vou fazer de uma longa história, uma curta história pelo nosso horário, mas você vai trabalhar pegando as sobras do que os trabalhadores deixam no campo, e quem sabe se ele encontrar favor em você, ou se você encontrar favor nele, ele então vai poder te resgatar e te trazer para um matrimônio. Mas o fato é que aquele foi um processo de humilhação, agora de Ruth, todos os dias, indo lá, catando a sobra, trazendo, mas Ruth, mesmo no meio da humilhação, começa a fazer um trabalho bem feito. Irmãos, tem coisas na nossa vida que Deus nos coloca em alguns lugares, e a gente precisa abraçar aquele sofrimento, aquele processo, aquele trabalho difícil, aquele momento que a gente pensa assim, por que eu estou tendo que passar por isso? E a gente precisa ser excelente em tudo que a gente for fazer, porque essa também é uma etapa do movimento de Deus na nossa vida. Existem coisas que a gente não entende porque que Deus nos coloca. Eu estava essa semana lá no meu grupo de crescimento, na minha casa, eu tenho um grupo de crescimento, e está vindo pessoas novas. Teve um casal que chegou há quatro meses na igreja, está se convertendo. Tem um outro que a gente convidou, ele estava no 8º andar do nosso prédio, ele veio naquele dia, essa semana, pela primeira vez no nosso GC,
E lá a gente se reúne de 15 em 15 dias e a gente lê a Bíblia, 7 capítulos, e a gente compartilha, então, a Bíblia durante o GC. E tem sido muito rico para nós, esse movimento de Deus. E nós estamos exatamente no livro de Ruth e o começo do livro de Gálatas. E esse casal que está chegando há 4 meses na igreja, nunca tinham lido a Bíblia. Então, a gente estava vindo do livro de Juízes, a gente chegou agora no livro de Ruth, e eles falaram, olha, meu Deus, o livro de Ruth é maravilhoso. E eles estavam compartilhando algumas coisas que Deus estava falando com eles no livro de Ruth, e eles estavam ligando coisas do livro de Ruth ao livro de Gálatas. E eles usaram essa expressão, eles falaram, o que Deus falou comigo aqui? Que quando você faz o pouco, mesmo humilhado, bem feito, Deus está preparando para você uma libertação, uma salvação, uma prosperidade que você nunca podia imaginar que estaria à sua frente. Eu tinha lido tantas vezes aquele texto, talvez podia ter pensado nisso antes, mas o que foi lindo foi ver um casal de 4 meses, que estão começando a caminhar na fé, ao ler a Bíblia, Deus revelar coisas para eles agirem por fé. Irmãos, tem coisas na nossa história, que quando nós estamos em lugares de humilhação, como eu disse, lugares de solidão, de sofrimento, e você pensa, fui esquecido aqui, e você continua sendo fiel, excelente, pronto, para fazer o teu melhor, Deus vai olhar com favor para você. A gente pode fazer o melhor quando a gente está bem, quando a gente está sendo reconhecido, mas e quando a gente está sendo esquecido? E quando está funcionando para todo mundo, menos para a gente? E quando tem uma dor que você não sabe nem lidar com ela? No meio da pandemia, um menino chamado Maurício, ele, amigo do meu filho ganhou ele quando ele tinha 14 anos para Cristo, e ele começou a vir sozinho para a igreja. Esse menino se tornou um líder lá na nossa igreja, um menino fiel. Nos últimos meses, o Maurício estava sentado na mesa da minha casa, pensando numa empresa com o meu filho. O Mateus estava fraco na fé, e o Maurício estava quente por Jesus, estava muito fiel. Eu gostava daquela amizade, porque eu sabia que o Maurício seria uma boa influência, bem no momento que o Mateus estava começando a se afastar de Jesus. Eu conto essa história no livro. E o Maurício, tão fiel ao Senhor, mas os pais dele não eram cristãos. Chega o Natal, os parentes do Maurício vão na casa dele, e alguém estava com Covid, e o Maurício pega Covid. Maurício era um maratonista, Pedro. Menino super cheio de gás, de gana. Um menino que, olha, incrível. Foi internado, entubado. 11 dias depois do Natal, ele falece. Ninguém sabia explicar. A Márcia, a mãe dele, e o Mário, ligam para a gente em prantos, desespero. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Porque eles não vinham à igreja. Nós fomos até o hospital não queria deixar eles verem o rosto do Maurício, porque era caixão fechado. Eu conversei com o diretor do hospital, eles liberaram a Márcia para pelo menos ver um pouquinho do rosto do Maurício. Ela voltou lá da sala chorando, disse, é ele mesmo. Eu não poderia enterrar sem saber que era ele. A gente vai para o cemitério, aquela 1h e pouco de funeral, e eu vou assinar os papéis junto com o Mário, o pai do Maurício. Eu chego lá e a moça diz assim, senhor, o senhor é fulano de tal? Ele disse, não, mas eu sou o pai. Eu disse, senhor, só quem pode assinar ou é o pai ou a mãe. Ele disse, eu sou o pai. E a moça insiste dizendo assim, não, mas não é o teu nome que está aqui. Eu já entendi o que tinha acontecido, porque eu não sabia. Eu disse, Mário, pode deixar, eu vou resolver isso, vamos lá. O Mário começa a chorar no meu ombro e diz assim, pastor, eu sou o pai. Eu criei esse menino desde os 4 meses de idade, eu sou o pai.
O pai biológico não tinha ido nem no enterro do Maurício. O Mário chora, a gente vai, uma tristeza. E eu confesso que eu me decepcionei naquele momento com Deus. Eu disse: o Senhor não está me ajudando a ser pastor, Deus. Porque se o Senhor acha que a Márcia e o Mário vão ter um encontro contigo, o Senhor levando o filho deles, já estava difícil quando o Maurício estava orando e vivo, agora ele morto, quando, Senhor? Oh meu Deus, eu confesso que eu voltei para casa tão frustrado. A gente acompanhou esse casal um pouquinho depois, mas uns 3 meses depois, eu comecei a ver a Márcia e o Mário, que não vinham à igreja quando o Maurício estava vivo, a sentarem na última fileira do nosso culto. Meu Deus, mas é a Márcia e o Mário lá na última fileira. Daqui a pouco a gente começa a ver eles mais frequentes no culto. Daqui a pouco eles chamam a gente e dizem: pastor, tudo que o Maurício queria é que a gente casasse. Você pode fazer uma cerimônia do nosso casamento? A gente vai acertar no civil. Você pode, fizemos a cerimônia, eles entraram, a Márcia entrou feliz, o Maurício, tinha uma foto do Maurício ali no altar, e estava feliz aquele momento, pois eles pedem para ser batizados, eles descem as águas do batismo. A Márcia encontrou vários cadernos do Maurício, aonde ele dizia: Senhor, por favor, salva meus pais, para que um dia eles também possam estar na eternidade comigo, Senhor. A Márcia leu aquilo, ela disse: Senhor, eu quero seguir o caminho que pode me dar a oportunidade de encontrá-lo um dia. Hoje, se você vai na nossa igreja, a Márcia e o Mário estão na recepção, segurando a plaquinha, dizendo: sejam bem-vindos. A Márcia, nós temos um curso chamado Acolher. Eles criaram um curso de 4 semanas para trabalhar com pessoas que sofrem com luto. E a Márcia é uma das criadoras desse curso. Algumas estações ela não consegue dar o curso, porque ela está em processos profundos de dor e depressão. Ela se levanta, ela continua olhando para Cristo, mesmo que na história dela, uma dor terrível acometeu ela. Hoje eu fico pensando, no movimento de Deus não tem perda quando alguém continua olhando para Cristo. No movimento de Deus não tem morte, não tem luto que pode manter você num lugar de dor para sempre. Noemi e Ruth agora estavam tentando reescrever essa história, que parece muito comigo e com você. Talvez não seja uma dor, mas talvez você ainda esteja pensando: por que Deus me levou para Moabe? Por que Deus me levou para aquela cidade? Por que Deus me fez passar por isso? E agora você está num lugar de humilhação, dependendo ou até mesmo tão frustrado, e Deus está lembrando você que não tem a ver com você. Então agora Ruth está ali esperando talvez o dono da fazenda, Boaz, olhar para ela, e de fato isso acontece. Um dia Boaz está ali, olha para ela, resgata ela, e ali é uma tipificação de Cristo, que também nos resgata e nos coloca no seu propósito, e de um dia para a noite, o que acontece é que Ruth se torna de pessoa humilhada a dona da fazenda. Deus muda essa história, mas no movimento de Deus isso também não tinha a ver com Ruth. Porque na história de Deus, Deus tira Ruth de Moabe para dizer: sabe o que eu faço? Eu não preciso seguir o padrão para poder construir a história de alguém. Que Deus pega uma gentia, uma mulher de outra nação, que não acreditava no Deus de Israel, para colocar na genealogia de Davi, porque Ruth se torna a bisavó de Davi.
Irmãos, tem coisas na nossa vida e Deus muitas vezes usa as pessoas que nem são da nossa fé para abrir uma porta para nós, para nos abençoar, e Deus coloca essa pessoa na história de Deus para nós. E muitas vezes o que Deus faz no movimento dele para a nossa vida, e é por isso que o nosso coração precisa estar em chamas o tempo todo, porque senão a gente perde o movimento de Deus e a gente despreza o movimento de Deus. E muitas vezes a gente também pode se ofender com o movimento de Deus. Não, Deus não pode usar tal pessoa para construir uma história, e Deus pega uma moabita e coloca na genealogia de Davi, mas mais do que na genealogia de Davi, Deus coloca uma moabita na genealogia de Jesus. Porque toda aquela história de dor, de perda, de humilhação na fazenda, de resgate, de restauração, não é pensando em Davi, é apontando para Jesus, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele disse: se vocês entenderem que tudo na história de vocês, as dores, os processos, os tempos, os fracassos, tudo está apontando para algo, está apontando para Jesus. Irmãos, isso se torna realmente algo profundo e verdadeiro, porque se a gente entende o movimento de Deus, a gente sabe confiar que Ele não está ali apenas para nos amassar, mas Ele está ali para tirar óleo daquele processo. Ele não está apenas ali para nos esmagar em alguns momentos, mas é porque tem óleo que precisa sair daquele processo. No movimento de Deus na nossa vida, tem algo que Ele está construindo, que vai ser um testemunho poderoso, e que no futuro você vai dizer: olha, toda a minha história passou por isso, teve aquilo, mas tudo glorificou a Cristo. Eu não gostaria de contar essa história da Márcia. Irmão, sinceramente, eu não gostaria de escrever esse livro, A Casa de Cabeça para Baixo. Eu não queria. Porque eu e a Naine sabemos os períodos que nós passamos, pensando: nosso filho nunca vai voltar para Cristo. Nós sabemos as dores que nós pensamos: que vergonha um pastor ter um filho que está desviado. Nós sabemos os dias que nós fomos para a sala de oração e choramos, desesperados, dizendo: Deus, por que isso? Por que com a gente? Eu faço parte da mesma equipe do MFI que o Luciano Subirá, e o Luciano Subirá vinha, testemunhava do Israel, da Lissa. Ele contava: meus filhos, nossa, eles estão sendo usados, eles estão aqui, e eu voltava, toda vez que eu voltava das reuniões, eu pensava: meu Deus, mas eu sou um nada mesmo. Nossa, Deus, olha, o que eu fiz de errado? Deus, o que aconteceu? Deus tinha algo para a minha história. Era a minha história. E todo o processo que nós vivemos com Mateus, de dores, do Mateus experimentar coisas do mundo, foi um resgate tão poderoso de Deus na vida dele, que ele é resgatado pelo Senhor. E o dia que ele volta para Cristo, depois de um período longo de 9 meses, ele fora de casa, quando ele saiu de casa, ele disse: pai, eu só volto para casa. Pai, eu não volto para casa, eu prefiro ir para debaixo da ponte do que voltar para casa. E ele vem para Florianópolis, e ele fica aqui em Florianópolis. E todo o processo que eu comecei a orar, eu e a Naine: Senhor, leva ele pelo processo do filho pródigo, faz ele comer a comida de porcos, ele começa a prosperar, ganhar dinheiro, está na mesa dos ricos, e ele então vai ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Eu e a Naine orando, um dia o Senhor nos deu uma palavra dizendo que ele voltaria, e que o próprio Deus o traria de volta, porque ele era o filho amado de Deus. Numa conferência como essa, de jovens, o Mateus é convidado para ir, mas ele nem fica sentado aqui, ele fica andando lá atrás. Um amigo dele que estava pregando, chama ele para uma conversa,
Ele bate na porta da sala VIP, ele entra, ele diz, na frente de todo mundo: pai, posso voltar para casa? Eu e a Naine levantamos da cadeira, dizemos: claro, filho, por favor, volta para casa. E ele disse assim: pai, mas eu não estou voltando para Jesus, eu só estou voltando para casa. Não, eu não estou voltando para Jesus ainda, ele falou. E realmente ele volta só para casa. Eu levanto bem cedo no domingo, nós temos 3 reuniões, levanto bem cedo para orar. Quando eu levantava às 5h30, 6 horas da manhã, o Mateus estava chegando, muitas vezes bêbado, alcoolizado, às vezes com muito ruim. E eu ouvi o Senhor falando ao meu coração: Márcio, ame o meu menino. E eu abraçava o Mateus e dizia: filho, Deus te ama, vai descansar. Não chamei ele para ir para a igreja, eu só amei aquele menino. Aquilo rasgava o meu peito. Isso foi de outubro, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro eu estava na igreja, o Mateus faz uma ligação e ele diz assim: pai, você consegue um lugar para eu jejuar? Último domingo ele estava chegando bêbado em casa. Ele disse: pai, você consegue um lugar para eu jejuar? Não precisa, não pode ter internet, precisa ser um lugar bem longe, onde eu vou ficar sozinho. Tá, Mateus, para um dia? Ele: não, para 3 dias. Ele diz: mas tem que ser agora, você pode vir me buscar, você me leva para algum lugar? Eu disse: claro, filho. Eu consegui uma chácara, peguei ele em casa, ele estava só com um garrafão de água, um caderno, uma Bíblia e uma caneta. Ele falou: pai, falei: filho, você não quer levar nenhum miojo para você comer à noite? Eu falei: não jejua há muito tempo, vai querer jejuar 3 dias. Eu já estava tão incrédulo, queria fazer tudo para Deus falar com ele, sabe? Eu falei: não precisa ser tão radical assim. O Pedro falou que tinha que ser radical, mas não precisa ser tanto, você não estava fazendo nada, agora está querendo jejuar. Ele disse: pai, só água. Então o Mateus, deixo ele naquele lugar, e ele disse: pai, só volte aqui daqui 3 dias. Não tinha sinal na chácara, e daí nós começamos a orar. No 3º dia, alguém familiar da igreja, de alguém da igreja, morre. E a gente então vai para o velório. No 3º dia, depois que o Mateus já estava jejuando. A gente está naquele cemitério, é um cemitério, não sei se vocês têm aqui, lá é chamado Cemitério da Saudade. É um cemitério onde todas as lápides são cheias de flores. É um cemitério muito lindo em Curitiba. Depois que a gente saiu do culto fúnebre, eu e a Naine nos abraçamos e nós ficamos olhando para aquelas lápides. Só olhando e orando pelo Mateus. De repente o celular da Naine toca. Ela disse: meu Deus, o Mateus. Daí ela atende, a gente olhando para aqueles túmulos, para aquelas lápides. E ela diz: oi, filho. Ah, mãe, eu subi aqui no monte, na montanha. O pai está perto de você? Tá, coloca no Viva Voz. Ela colocou no Viva Voz, a gente olhando para aquelas lápides. Então ele começa a dizer: eu consegui um sinal aqui, mas está bem difícil o sinal, só estou ligando para vocês para pedir perdão, porque eu pequei contra vocês, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a igreja, eu estou muito arrependido, e Jesus me tocou e eu quero voltar para Cristo, eu quero gastar minha vida para Ele. Naquele momento, a Naine disse que começou a ouvir uma canção. Torna a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Só o Senhor pode fazer. E a gente lembrou que essa música sustentou a gente nos momentos que a gente não entendia o movimento de Deus. Porque no movimento que Deus tinha para a nossa história, de dores, de nos levar, nos tirar, fechar a porta, não fazer do nosso jeito. Ele estava construindo algo que não tinha a ver com a gente. Sabe, irmãos, tem coisas que na verdade Deus precisa trabalhar em nós, para que a gente saia de cena, para deixar que Ele faça o que Ele tem que fazer.
Mateus volta para Jesus. E ele se torna radical. Ele se torna tão radical. Eu nunca mais precisei dizer: Mateus, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa ir para a igreja. Ele se torna radical. E ele entrega toda a sua vida para Jesus a partir de então. Deus prepara depois um casamento para ele. E eles sentem um chamado de pastorear num dos lugares mais difíceis dos Estados Unidos, chamado Portland. Portland é a cidade mais liberal dos Estados Unidos. Eles têm um ditado que diz assim: deixe Portland ser diferente, continuar sendo diferente. Você chega em Portland, eles têm uma lei que eles podem usar qualquer tipo de substância em lugar público, inclusive McDonald's. Eles podem consumir uma quantidade de cocaína, de anfetamina em lugar público. E o Mateus é chamado para esse lugar. O lugar que ele tinha mais fragilidade, é o lugar aonde Deus quer que ele restaure outras pessoas. E ele é pastor de adolescentes lá. Ele tem feito um trabalho tão lindo com adolescentes lá. Irmão, você nunca sabe durante a dor o que Deus está construindo por detrás dela. Deus pode estar construindo um curso para curar pessoas através de uma mãe que perdeu um filho. Se ela olha para Jesus. Deus pode dar um testemunho para um pai e uma mãe que continuam fiéis ao Senhor enquanto seus filhos estão longe dele. Deus pode estar criando riqueza enquanto você está passando pelo vale da humilhação, até que o favor do Senhor te encontre, se você está na história de Deus para a sua vida. E tudo isso o apóstolo Paulo está pregando para dizer assim: se vocês entenderem que a história de vocês não teve a ver com seus avós, seus bisavós, com seus antepassados, nem com as dores e alegrias, tudo estava apontando para um só, para o Filho de Deus. Irmãos, eu quero chegar no final da minha vida, ter meu amigo Evaldo, nós dois velhinhos, comendo as cucas e o empadão da Nana, ou da Esther. Tem que aprender, Esther, porque daí é você que vai servir a gente, os velhos cacá. Um empadão, Esther, por favor. Que a gente possa chegar nesse lugar, a gente dizer assim: sabe a minha história? Sabe o movimento de Deus? Tudo apontou para Ele. Jesus, e eu sou fiel até o fim. Até o fim. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse dia tão especial que o Senhor nos chamou, através da palavra do Pedro, Senhor, para entrarmos no movimento do Senhor, para o chamado, para a missão. Mas também hoje o Senhor nos chama, Senhor, para curar nossas dores, para que nós possamos entender que tudo que estamos vivendo, se apontar para Cristo, não tem dor, tem propósito. Pai, que essa igreja possa olhar para o Senhor, até as portas que foram fechadas de outros lugares, outros barracões, não tinha nada a ver com falta de estratégia, tinha a ver com o movimento de Deus para trazê-los até aqui. Senhor, eu oro para que o Senhor possa nos conduzir durante toda a nossa vida, para continuar olhando para Cristo e colocar os nossos olhos fitos no Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Obrigado, Evaldo.